pesado é 1 quilo? Isso pode parecer uma pergunta bem estranha, mas a maioria de nós sabe como é pegar algo que pesa 1 quilo, ou na verdade 1 quilo mais ou menos, ou uma pedra. Porém, existe apenas um objeto no mundo que pesa oficialmente exatamente 1 quilograma e fica num cofre vigiado nos arredores de Paris, na França. O International Prototype Kilogram, um pequeno cilindro de platina e irídio fabricado em 1889, é o objeto contra o qual todas as escalas do mundo são calibradas. E se você não tá entendendo onde eu quero chegar, fica aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Gabi, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e seja bem-vindo à minha série Economia Descomplicada, porque é onde eu trago diversos conceitos sobre economia de forma simples. O link para a série completa tá aqui na descrição, então já faz aí um Netflix da minha série. Hoje eu quero falar sobre leis e padrões e confiança. E vamos voltar aqui sobre o nosso quilograma, porque você vai entender logo onde eu quero chegar. Esse pedaço de metal que eu acabei de falar, ele é fortemente protegido, já que muitos temem que se ele for danificado ou desaparecer, os negócios no mundo todo possam parar. Uma empresa que comprava aí 1 tonelada de aço de fábricas do outro lado do mundo não podia mais ter certeza se estava recebendo mesmo a quantidade correta e que não sofreria alterações com usos de balanças calibradas de forma diferente ou incorretamente. O que eu quero dizer aqui é que a economia, o mundo todo, ele não pode funcionar da sua melhor forma possível sem padrões oficiais, sem o estabelecimento de leis nacionais e ao redor do mundo. E, além disso, mesmo as pessoas com a maior mentalidade de liberdade econômica, esses mesmos que acreditam que todo negócio existente, desde bancos centrais, empresas de energia, planejador de estrada, tudo deveriam ser privatizados, aceitam que ainda precisamos de algum tipo de liderança. Alguns dizem que é governo, outros não, mas algum tipo de entidade reguladora que possa valer os direitos legais e de propriedade. Qual o tipo de agente, entidade você acredita que deveria exercer isso? Deixa aqui nos comentários. E vamos lá, sem essas leis, o livre mercado ele não pode funcionar adequadamente. E, em vez disso, seríamos deixados em uma simples anarquia. Um perigo que até o Adam Smith, que é o pai da nossa economia, já apontou aí no século XVIII. E trazendo isso aqui para nossa realidade, a gente precisa que o governo cumpra esses contratos entre pessoas e empresas, além de estabelecer padrões que os outros cidadãos eles devem seguir. As pessoas, gente, elas precisam ter certeza de que se possuem algo, não vão ser arbitrariamente confiscadas ou que vão ser trapassadas, roubadas, e quem fez isso não ficará impune. O capitalismo, ele é altamente dependente da confiança. Quando um banco ele empresta dinheiro a alguém, o seu julgamento sobre a distribuição desse dinheiro é parcialmente baseada na confiança de que esse indivíduo vai ter dinheiro para pagar de volta. Claro que não é só no feeling da confiança. Bancos desenvolveram aí fórmulas de analisar o crédito das pessoas, mas é um indicador de confiança de certa forma. E da mesma forma, um país ele pode se dar o luxo de contrair grandes quantias de dívida, desde que os investidores internacionais acreditam que ele vai poder pagar isso no futuro ou não ocorrerá mais no futuro. Alguém em uma transação não precisa apenas confiar no outro. Eles também precisam confiar na estrutura que está enquadrada essa transação. Assim, o papel primordial atual de um governo não é proporcionar bem-estar social, determinar taxa de juros ou redistribuir riqueza. Mas sim, o papel central de um governo está consagrado em deixar um sistema estável e justo de propriedade e de outros direitos legais, através dos quais ele vai poder aí responsabilizar aqueles que vão violar essas leis. E uma das principais razões pelas quais a Grã-Bretanha ela prosperou ao longo dos anos da Revolução Industrial
foi porque o seu sistema jurídico ele era considerado altamente confiável. Isso contrastava fortemente com muitos dos seus colegas europeus, onde guerras e disputas muitas vezes colocavam em questões os direitos de propriedade privada. Na medida que cada proprietário de terra nunca podia ter certeza se realmente ia possuir a propriedade total e não podia confiar no Estado para apoiar caso eles fossem prejudicados. Então era uma confiança abalada em todo o sistema. A questão de propriedade privada é um termo muito complexo e debatido na atualidade. E alguns podem dizer que sim, outros que não, mas, na minha opinião, não são apenas os direitos de propriedade sólida e visível que precisam ser protegidos. Existe a propriedade de propriedades invisíveis, como ideias, criações artísticas, que também requerem algum tipo de proteção. Um inventor ele vai ter pouco incentivo para inovar se souber que sua invenção logo vai ser confiscada, privando de qualquer recompensa que ele pode ter por esse trabalho nessa invenção. Assim, ele não vai ter estímulos para se dedicar para aquilo e nem para finalizar aquela invenção. Então, vocês entenderam, né, que para uma economia funcionar adequadamente, os governos eles precisam garantir que ela tenha um sistema estável de patentes e outros direitos de propriedade intelectual. Os direitos autorais, por exemplo, protegem os escritores por um período de tempo determinado contra o plágio. Da mesma forma que esses sistemas também dão aí incentivos para a indústria farmacêutica a desenvolver novos remédios e várias outras coisas ao longo da nossa economia. Esses direitos de propriedade intelectual, eles foram aí submetidos a um exame minucioso nos últimos anos, graças à ascensão de economias emergentes, como China e Índia. Nesses países é difícil manter regulamentos e leis contra a propriedade intelectual e padrões comuns. Como resultado, as empresas conseguiram aí produzir, por exemplo, versões mais baratas e não licenciadas de medicamento, esses dos quais eram baseados em pesquisa e desenvolvimento de empresas farmacológicas ocidentais. Embora os consumidores eles tenham aí inicialmente acolhido bem esses projetos, houve vários sustos sobre os produtos produzidos nesses países, que se eles poderiam ser confiáveis ou não. Por exemplo, alguns medicamentos falsificados produzidos na China não surtiram os efeitos e foram realmente prejudiciais a quem utilizou eles. Esse debate sobre a propriedade intelectual atingiu o ponto mais alto, eu acho que nesses não últimos anos, mas já há um tempo, porque a tecnologia moderna, ela facilitou muito a disseminação de ideias intangíveis de forma aí rápida. Minutos depois que você liga o computador, você pode baixar de forma ilegal uma música, um filme, uma série, ou até copiar a produção de alguém, simplesmente tirando um print screen de uma tela do seu celular. A gente fazendo isso, o cantor, compositor, o elenco do filme não vai receber o dinheiro e você vai receber o entretenimento de graça. Portanto, tendo em mente essa regra econômica de que não existe almoço grátis, quem realmente está pagando por isso? A resposta é que todos nós pagamos, ainda que seja de forma indireta. Como o artista, por exemplo, vai receber menos renda, ele vai ter menos incentivo para produzir mais material. Assim, menos pessoas vão ser incentivadas para essa indústria, as pessoas talentosas vão produzir menos e a gente vai acabar tendo menos entretenimento. E esse também vai ser um setor que não vai desenvolver muito. Filmes podem se deteriorar, a qualidade de produção e o mercado como um todo, de novo, ser deteriorado. Aí chega outro debate que alguns vão argumentar que os governos têm o dever de garantir que essa pirataria não ocorra ou seja mais difícil. E outros vão argumentar que o mercado poderia ajustar isso e que esses artistas já ganham muito dinheiro e poderiam suportar um pouco menos desses royalties. Direitos de propriedade fracos ou insuficiente, eles podem prejudicar bastante a economia. A concessão de direitos legais sobre a propriedade, dado isso às pessoas, vai dar mais incentivo para elas investirem mais em suas propriedades, na esperança de poder agregar mais valor.
E é muito mais provável que você gaste algum tempo e dinheiro pintando aí um apartamento que é seu, que você possui, em vez de apenas você ficar parado nele com medo de alguém tirar ele de você. Quando você tem algo, você vai ter incentivos maiores para cuidar daquilo, para dar mais carinho e atenção para aquilo que é seu. E existe aí um cenário alternativo que é chamado de a tragédia dos bens comuns. Uma situação em que as pessoas abusam de um recurso porque elas não possuem ele. Quando alguns economistas ocidentais eles visitaram a União Soviética durante o comunismo, descobriram que apesar do país sofrer grandes crises alimentares, os fazendeiros permitiam que suas terras férteis permanecessem em repouso e que as plantações fossem desperdiçadas nos campos ou até mesmo nos armazéns. O problema era que, sob um sistema comunista, eles não tinham direitos de propriedade sobre a sua colheita, então tinham menos incentivo para trabalhar mais nos campos e produzir mais alimentos. Parte da razão pela qual vastos trechos aí do norte da África são desertos não é meramente por causa das condições climáticas ou do solo. Porque com algum trabalho duro e investimento, essas terras elas podem ser desenvolvidas. É porque a terra é usada pelos nômades e seus rebanhos, que têm pouco incentivo para cuidar da terra. Porque depois de um tempo, eles vão seguir em frente. Eles não vão permanecer ali. Eles não têm esse vínculo de propriedade com aquela terra. E o resultado, geralmente, é o excesso de pasto dos rebanhos. A gente pode concluir que os governos, ou qualquer que fosse a entidade líder nisso, deve garantir não apenas que as pessoas respeitem suas leis e contratos, mas que também implementem as leis certas para garantir que as pessoas contribuam para uma economia próspera. Eles devem garantir que alguns padrões, mesmo que de peso, de comprimento e de diversas outras medidas, permaneçam em vigor e sejam únicos, conhecidos por todos e confiáveis por todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, sugestões de outros conteúdos aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.